vamos estar meditando sobre esse versículo, alguns poucos versículos, mas nós vamos ver a riqueza que tem a palavra de Deus. Amém? Jesus é o verbo de Deus. Todos acharam? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. Aleluia. Daqui a pouquinho a gente volta nele. Mas eu só queria dar uma introdução explicando que nós estudamos, né, sobre parábolas, sobre muitas coisas, e isso aqui faz parte desse estudo. E nós estudamos que Mateus, Marcos, Lucas e João, praticamente a gente viu assim cada versículo durante esses últimos 3 anos. E é interessante que o Evangelho de João, ele é o evangelho de todos os livros da Bíblia, de 66 livros, ele é o mais lido e ele é o mais evangelístico. Então, se for para a gente ver todos os livros da Bíblia, João é o que mais fala de Jesus. Ele também, de todos os livros da Bíblia, ele é o que mais foi feito cópias. Na Primeira Guerra Mundial, foram feitos 42 milhões de cópias somente do Evangelho de João para ser distribuído. Então, é um evangelho muito forte. João, quando ele escreveu sobre Jesus, ele escreveu coisas muito maravilhosas ali que a gente já vai ver. Mateus, o assunto principal, de João é Jesus, o Messias, Jesus o Salvador. Mateus, tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus começa falando sobre Jesus, mas ele começa em Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Marcos começa também falando de Jesus, mas ele começa com João Batista, ele começa com a tentação de Jesus. Lucas também fala de Jesus, mas onde que ele vai? Ele começa em também João Batista e no nascimento de Jesus. Então você presta atenção como cada um desses autores, eles começaram numa certa fase da vida de Jesus para explicar. Mas e João? Olha só para trás como João vai. João começa muito antes de Abraão. Ele começa antes do nascimento, ele começa antes da tentação, ele começa antes do batismo. João começa lá, onde diz: no princípio era o verbo. Que princípio que é esse? Que princípio ele está falando? O princípio da criação, Gênesis 1:1 também. No princípio da criação. É esse princípio que ele está falando. Agora, olha que poderoso e que importante isso aqui. Ele diz assim: no princípio era o verbo. Só essa palavrinha era é tão importante que só esse verbo em si, ele faz cair por terra, vamos dizer, umas 80, 85% de todas as religiões do mundo. Quase todas as religiões do mundo, elas caem por terra só por causa dessa palavrinha era. No princípio era o verbo. João está chamando Jesus de verbo, daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Então vamos pensar que, eu vou usar esse aqui de ilustração. Vamos dizer que esse púlpito é a criação, Então, no princípio da criação era, então é antes. É antes da criação. Jesus, ele não foi criado, ele estava antes. E isso é o suficiente para a gente poder colocar Jesus acima de tudo, como foi cantado aqui. Ninguém pode ser comparado com Jesus, porque Jesus é o único que ele é eterno. Porque a partir do momento que houve criação, houve tempo. E na eternidade não tem tempo. O relógio foi criado depois, na criação, não tinha isso antes. Então Jesus, ele está antes do tempo. Jesus ele é eterno, ele está antes. Amém? A palavra verbo. Quem que tem a palavra verbo na sua Bíblia? Levanta a mão. Está escrito verbo. Quem que tem palavra? E quem não levanta a mão tem o quê?
Aqui, ó. No princípio era o verbo. Um vai dizer, no princípio era a palavra. Essa palavra aqui em grego, que foi escrito aqui, João, é dito logos. Está a palavra logos. Essa palavra logos, ela foi elaborada por um filósofo chamado Heráclito, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então os gregos, acho que eles eram, não são mais, filósofos. Aquela filosofia, ela reinava muito naquela época. Hoje em dia se espalhou de uma forma diferente. Mas as filosofias, aquela ideia, as ideias, os pensamentos. Então João, ele foi tão sábio, ele foi tão inspirado por Deus quando ele resolveu usar essa palavra logos. Por que ele chamou Jesus de verbo? Para fazer sentido para os judeus, porque esse livro foi escrito para os judeus e para os gentios, para todo mundo. Esse era o alvo de João. Eu vou escrever para ensinar Jesus, quem é Jesus para esses grupos de pessoas. Então, quando ele falou logos, fez tanto sentido para os dois grupos. Por quê? Porque, sabe quando você está tentando explicar uma coisa, só que você não acha a palavra? Por exemplo, você está falando com alguém e você fala assim, eu estava, sabe, me sentindo, eu estava assim tão, eu tava... Aí alguém fala, frustrada, é isso, Otávio, é exatamente essa palavra. Sabe quando você está tentando explicar uma ideia e alguém acha uma palavra, ou você acha a palavra? Isso é logos. Logos é você trazer em forma de palavra uma ideia, um pensamento, um sentimento, alguma coisa que está meio que voando, você pega e traz aquilo. Isso é logos. Foi esse Heráclito que criou, esse filósofo que criou essa palavra logos. Então, quando era usado isso para os gregos, para os gentios, eles sabiam exatamente a importância dessa palavra. Era uma coisa muito importante para eles. E para os judeus, muito mais. Muito mais para os judeus. Por quê? Porque a fé dos judeus está baseada na palavra de Deus. Porque Deus disse a Adão, Deus disse a Noé, Deus disse a Abraão. A fé é pela palavra. A fé dele estava na palavra. Então, quando foi usado logos, e ele fala Jesus logos, então eu imagino que para eles foi um puff na mente deles. Aqueles que estavam se convertendo, aqueles que estavam ouvindo falar de Jesus. Porque até, imagina quantas dessas pessoas que leram essa carta, ouviram dessa carta, escutaram falar de Jesus. Olha, tem um homem que curou. Olha, eu fiquei sabendo que ele morreu e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então imagina o que era falado de Jesus naquela época. Para João chegar e colocar dessa forma, Jesus era o verbo. Ele usou essa palavra verbo. Muito, muito rico. Isso a gente já vai ver mais. Amém? Amém. Então vamos lá, no versículo 1:1. Nós vamos ver a eternidade de Jesus, o relacionamento de Jesus, a identidade de Jesus e a humanidade de Jesus. Está tudo aqui. Tão simples. João explicando de uma forma tão simples. No princípio era o verbo, a eternidade de Jesus. Jesus era, ele está antes da eternidade, antes da criação. Ele está na eternidade, antes da criação. Vamos ler rapidinho, já está em João 17, 4, 5, que confirma. João 17. João 17, 4, 5, eu já vou lendo, tá? Diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Jesus estava antes que houvesse mundo. Parece simples para a gente entender, para a gente ouvir, ok, e daí, que isso divide Jesus de todos os outros deuses. Isso divide, eu não vou chamar cristianismo, daqui a pouco eu já explico por quê. Dá vontade de usar cristianismo, mas não sei, está tão complicado hoje. Mas Jesus divide isso tudo cai por terra por causa disso.
Amém? A eternidade de Jesus. Então, isso é fato. Nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, nós que seguimos Jesus, nós temos que ter isso certo na nossa mente. Que Jesus, ele não foi criado. Jesus, ele criou. Ele já estava antes. Amém? Amém? Daqui a pouco eu vou mostrar uma estatística que vai assustar. Quantos crentes não acreditam nisso? Muitos crentes creem que Jesus foi criado, que Jesus faz parte da criação. Jesus não faz parte da criação. Ele é eterno. Ele estava antes, ele estava com Deus. Amém? Fala do relacionamento de Jesus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Aqui já dá também a base da doutrina da Trindade. Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. A identidade de Jesus. E o Verbo era Deus. Jesus, a divindade dele. Jesus é Deus. Aí já, nesse pedacinho também já, várias religiões também já caem por terra por causa dessa. Eles não vão saber explicar, eles vão se confundir por causa disso aqui tão simples. Jesus é Deus. Ai, mas que confusão. Está aqui. João explicou bem certinho. Jesus, ele era. Jesus estava. Jesus era Deus. E no versículo 14 vai dizer a humanidade de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como no unigênito do Pai. Amém? Então o Verbo se fez carne. Eu até contei para as meninas que era uma madrugada, eu estava meditando nessa palavra, eu estava tentando entender, o Senhor me ajuda a entender, o Verbo se fez carne, eu quero poder explicar, para explicar eu quero entender melhor. E assim, né, na minha mente simples, a receita que vira um bolo. Pode ir, não tem problema. A receita que vira bolo. O Verbo se fez carne. Lá em Hebreus 1:13 diz assim: o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Deus liberou a palavra. Quem é essa palavra? Jesus, ele é o Verbo. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. E quando ele nasceu, foi expressado. É como se numa receita você lesse ovo, leite, óleo e depois e tem o bolo. O bolo é a expressão da receita. O corpo de Jesus foi criado, mas ele não foi criado. Ele veio da eternidade e ele foi colocado ali no ventre de Maria. Isso aqui é a base da nossa fé. Isso aqui nós temos que ter muito certo dentro dos nossos corações. Porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão fazendo uma mistura tão grande. As pessoas vão se confundindo, as religiões vão surgindo e vai virando uma bagunça tão grande. Pode colocar a foto. Eu não sei se eu estou no caminho. Eu vou ter que ficar saindo? Ou eu vou ter que sair daqui, ó. Dá para ver todo mundo? Tá vendo isso aqui? Eu discordo 100% disso aqui. Um só Cristo para essa bagunça toda aqui, ó. Igreja Católica Ortodoxa, aí vai ter mormonismo, vai ter... Aqui não dá para ler, porque daí é tantos nomes aqui, é tantos diferentes tipos de religiões, de ideologias, tudo dizendo que é um Cristo. It's not. Porque Jesus é o Verbo. Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Então, muitas dessas religiões aqui, elas não estão fundadas na palavra. Então, por que está usando o nome de Cristo? É por isso que é tão complicado a gente querer defender cristianismo. A gente queria tanto usar essa palavra, eu queria, mas eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Conforme o tempo vai passando e vai chegando à volta de Jesus, vamos usar só o nome de Jesus. Amém? Amém.
Vamos usar o nome de Jesus. Vamos tomar cuidado com esse negócio de Christian, ainda que a gente precisa às vezes explicar para as pessoas o que você é um Christian. Só que para eles, Christian é tanta coisa, é tudo isso aqui. Só que quando você vai ver na palavra Christian, você segue Jesus, mas muita coisa que Jesus falou não tem nada ali. É uma confusão tão grande e querem usar o nome de Jesus e querem usar cristianismo. Nós, seguidores de Jesus, nós não podemos nos fundar nessa palavra cristianismo. Cuidado com isso. Conservador, direita, esquece tudo isso. Só fica com o nome de Jesus, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Ficamos com o nome de Jesus, porque é esse o nome que nós seremos odiados. Não se enganem. Nós não seremos odiados por causa dessa palavra cristianismo. Jesus não usou cristianismo, ele falou por causa do meu nome. Jesus não disse que seremos odiados por causa da direita. O Senhor Jesus não falou isso. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Então vamos ficar com o nome de Jesus. Vamos deixar para lá essas outras coisas, porque vai fazer uma mistura no final. Tá fazendo já, né? Não é? Mas aí tá. Então vamos pensar que, ok, a palavra de Jesus, ok, a palavra, a Bíblia é o verbo. Uau! Os 66 livros, 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura, vamos abrir lá para a gente ler? 2 Timóteo 3,16, muito importante, se você puder grifar na sua Bíblia. Muito, muito importante esse versículo. Todos acharam? 2 Timóteo 3,16. Até apareceu, né? João 3,16. 2 Timóteo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Essa palavra aqui, toda a escritura é inspirada, não está dizendo que a pessoa ficou inspirada para escrever, não é essa a explicação melhor para a gente entender. Sabe qual que é? É uma palavra que só tem ela na Bíblia inteira, ela não foi usada em nenhum outro lugar. É o theopneustos em grego, que quer dizer, em inglês é mais fácil a gente entender, God-breathed. Respirado. Então o ideal era tá escrito, toda a escritura é respirada por Deus. Toda a escritura que nós temos aqui, que você tem, ela foi respirada, God-breathed, por Deus. Essa palavra não é usada em mais nenhum lugar, só para ver a importância dessa palavra. Amém? Então isso explica o que a gente acabou de ver, que Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus, que saiu da boca de Deus. Vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui esse monte de livro para vocês verem um exemplo. Esse livro aqui é um livro que chama As 66 Cartas de Amor. É um livro muito, muito bom, eu recomendo, do Dr. Larry Crabb. Ele fala, é um livro que está descrevendo sobre os 66 livros de Jesus. Ele está falando de Jesus, ele está falando de Deus aqui, ele está falando da palavra. Mas esse aqui não é God-breathed. Esse aqui não é a inspiração de Deus. A inspiração de Deus é só essa aqui. Então, o livro pode ser super legal, a pessoa pode ser muito boa de escrever, ela te cativa mais do que às vezes a Bíblia, que a Bíblia dá sono, e às vezes tem livro que é mais legal de ler. Só que o livro, ele não é a respiração de Deus. Ele não foi inspirado por Deus. Ele foi inspirado pelo autor aqui. Ele não foi conduzido pelo Espírito Santo como o verbo é. Não é verbo. Eu trouxe um outro aqui que também amo, que é o comentário bíblico de Matthew Henry. Muitas pessoas usam, conhecem pregadores, tem em português também, a gente tem em português e inglês. Olha só que grosso. Ele está explicando sobre a Bíblia. Ele está dando a interpretação dele. Ele fez o estudo dele e resolveu colocar no livro, a gente o compra porque ajuda bastante. Só que, ainda que seja uma bênção isso aqui, esse aqui não é o verbo. Não é o verbo, é um livro. É um livro muito legal, muito bom.
falando de Deus, falando do Verbo, falando de Jesus, mas somente a Bíblia que é a inspiração de Deus, que é a respiração de Deus, é o Verbo. Jesus é a Bíblia. Baseado nisso, aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque se Jesus é a Bíblia, então aí a coisa fica mais séria. Aí fica difícil. Fica difícil para muitos. Aí fica difícil. Fica. Olha só, manda fotinho lá do Bible Cross. Eu não sei, não está funcionando na internet. Não vai ser essa. Pode. Não, deixa essa mesmo. Alguém já viu esse gráfico? Quantos conhecem? Levanta a mão esse gráfico. Poucos. Ok. Eu vou ter que ler aqui para lembrar. Esse gráfico, ele foi feito por um pastor e um amigo dele chamado Chris Harrison, e o outro era Christopher Ronheil. Ele resolveu pegar as referências bíblicas aonde estava matching, aonde concordava com outra parte da Bíblia. E ele resolveu fazer, cada fio que você vê é uma concordância. Um versículo concordando com o outro. Um versículo que dá referência ao outro. Ele achou 63 mil acordos bíblicos. Tem um vídeo desse aqui, mas aí não está passando por causa da internet. Já passaram de 1 minuto explicando, mas vocês podem procurar depois. É muito maravilhoso. Por quê? Porque como que pode 40 autores diferentes, se qualquer pessoa hoje com inteligência artificial, com o que fosse, tentasse fazer isso aqui, não consegue? 40 autores que viveram em cerca de 1.500 anos, 3 línguas diferentes, em 3 continentes. Como que pode essa concordância, se não for pelo Espírito Santo de Deus? É impossível. Só que isso aqui é um estudo tão profundo que eu até gostaria de recomendar que, quem sabe um dia a gente pode estudar aqui. Estudo sobre a Bíblia. Porque quanto mais vai chegando o fim, a gente tem que saber isso aqui, porque a gente vai ser confrontado com isso. Tanto que tem uns filhos do diabo que já fizeram as discordâncias bíblicas. Quase parecido com esse. Onde a Bíblia está falando uma coisa, mas está negando a outra. Completamente sem entender cultura, sem entender linguagem, sem entender nada. A pessoa só fez para causar confusão mesmo na internet. Esse aqui foi um estudo de muito tempo. Foi feito em 2007. Por que eu coloquei isso aqui? Para a gente poder ter certeza que o que nós temos na mão é a palavra de Deus. Porque eu imagino que vocês, assim como eu, já teve uma dúvida, mas será que é verdade? Será que tudo que está aqui é verdade mesmo? Será que ninguém errou nada? Esses tipos de estudo, eles provam que não. Só que tem hoje, gente, pastores, imagino talvez vocês devem conhecer, devem até ouvir, que estão começando a colocar a Bíblia questionando a Bíblia. Sabia que estão enganando vocês? Já ouviu dessa? Está faltando livros aqui, era para ter mais livros, mas tiraram os livros. Cadê o livro de Enoque daqui? Cadê os apócrifos daqui? Então as pessoas vão questionando, não, porque foi homens que selecionaram esses 66 livros. Então como é que eu posso chegar com tanto confidence de dizer que esses 66 livros, Jesus é o Verbo, está aqui. Que confidence que eu tenho para chegar? Eu cheguei à minha própria conclusão. A única forma de eu chegar nessa certeza que cada palavra aqui, como Paulo falou, foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para colocar tudo isso junto com esses autores, que um era médico, outro era pescador, um era rei, outro era profeta. Como que pode eles agreem com isso tudo? Por causa dos atributos de Deus. Se Deus é poderoso, e eu sei que Ele é, como que Ele pode ter permitido homens tomarem a decisão para ver o que ficava e o que não ficava? Quer dizer que a perna de Jesus ficou para fora? Se isso aqui é a palavra de Deus, se isso aqui é o Verbo, é Jesus, como dizem os judeus, né? Foi os judeus poderosos.
Os judeus foram as religiões ocultas que ficaram com os livros de sabedoria de Salomão. Então a gente está aqui, um monte de gente que não sabe nada. Por quê? Porque tem aquela elite que tem a palavra, aquelas escrituras escondidas. Gente, se aquela lá também faz parte do verbo, se aquilo lá também é a palavra de Deus, você acha que Deus ia deixar na mão deles? Que Deus é esse então? Que ele perde para judeus ricos, é isso? Que ele perde para os poderosos ocultos, os satanistas? Rapaz, gente, vamos pensar quem Deus é. Quantas vezes a casa de Deus foi destruída? A casa de Deus foi saqueada, os tesouros de Deus foram tirados. Sempre teve um escriba abençoado que escondeu o pergaminho em algum lugar. Escribas que foram levados cativos para outras nações, outros lugares. Como que eles conseguiram esconder aquelas escrituras? Deus ajudou eles para chegar na nossa mão. Tá? Na nossa mão. E não tem confusão não, porque às vezes eles acharam lá perto do Mar Morto, achou um pedaço, achou outro pedaço igualzinho. Não tem mudança. Como que pode se não foi o Espírito Santo que fez isso? Só que eu entendo que levanta nossa mente é pensante, vai vir questões. Mas como que pode? Mas será que é tudo isso mesmo? Nós precisamos crer que essa palavra é a palavra de Deus e nós precisamos ficar com ela. É somente com ela. Tem uma foto da estatística, agora já, olha só como é complicado. 72% foram feitos, né, com americanos. Isso aqui, se eu não me engano, é uma da Lifeway que fez uma pesquisa, que eles acreditam na Trindade, né? God the Father, the Son and the Holy Spirit. Só que desses 72, 59% acredita que o Espírito Santo é uma força, não é um personal being. Desses 72%, 55% concorda que Jesus foi criado por Deus. Você está vendo que confusão? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode falar que a gente é uma coisa, e daí quando vai fazer as perguntas mais, não bate com o que você acabou de falar que você acredita. Você acredita na palavra? Acredito. Aí você acredita que a palavra é totalmente de Deus? Então, não tudo. Então, é isso que nós cristãos, nós que seguimos Jesus, a gente tem que ter essas perguntas, essas respostas certas na nossa mente, para a gente não ser enganado. Desses 72%, Jesus foi um grande teacher, foi um grande mestre, mas ele não era Deus. Então, assim vai, porque era um monte, eu só peguei essa, acho que tem mais uma outra lá depois, mas são tantas estatísticas que fica, não pode. Eu peguei uma que era só de jovens universitários. Christian, tantos Christian. Aí você vai ver o que acredita. Não acredita em nada porque não conhece. Não acredita em nada. Começa a fazer as perguntas, a pessoa não sabe. Nós precisamos saber para não sermos confundidos. Vamos para as religiões rapidamente? Dá um minutinho comigo. Pode. Só para te ajudar um pouquinho. Vem cá. Não, só para te ajudar, porque essa matéria é profunda. Você está falando profunda. Isso tem me deixado debruçado na palavra. Hoje de manhã eu estava debruçado na palavra, orando, pedindo para que Deus pudesse abrir mais a minha mente com relação a isso. Aqui nos Estados Unidos, em muitos lugares, existem os cristãos, existem os believers e existem os born again. Okay? O problema da nossa religião não é o cristianismo ou ser cristão. O problema da nossa religião é que ninguém quer ser o born again, o nascido de novo. Como é que você vai crer na palavra de Deus se você não é nascido de novo? Se você é somente um Christian, somente um cristão, ou um believer, um que crê, mas não é nascido de novo, ele pode revirar a Bíblia, ele não vai acreditar. Agora, quem é born again, quem foi nascido pelo Espírito,
A palavra de Deus é a única. Deus é Deus nesse sentido. Born again, uma palavra para toda a igreja. Se você quiser morar com Deus um dia, deixa de ser cristão, deixa de ser um believer e trata de nascer de novo. Trata de nascer de novo. Assim diz o Senhor. Trata de nascer de novo. Porque aqueles que nascem de novo, o diabo não lhe toca. Porque são nascidos de Deus. Esta palavra é a palavra de Deus. Se você crê nela ou não crê nela, é problema teu. Mas ela nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. Meu grande eu sou. Esta palavra é vida e saúde para aqueles que encontram. Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar somente navegando, como se estivesse surfando. Vai para a palavra, nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Que se você nascer de novo, o Espírito Santo de Deus vai te revelar a palavra. Amém. Obrigado, desculpa. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu ia mencionar isso também, sobre, a gente escuta muito esse movimento, né? Tá havendo um avivamento. Eu fiquei pensando, eu escutei tanto avivamento entre os jovens, né? Uma pessoa morreu e tá vendo avivamento. Eu pensei, mas como gente morta, como haver avivamento entre gente morta? A pessoa tem que nascer de novo, porque o morto, ele pode ser movido para lá e para cá. Nós estamos vivendo um tempo de luto. Luto não pode ser chamado de avivamento, porque passando o tempo do avivamento, desse luto, o que vai sobrar? As igrejas estão lutando, aleluia, estão lutando, mas calma lá. Está havendo arrependimento de pecado. Eu estava pensando, as pessoas os jovens estão nascendo de novo, ou eles só estão sendo levados por esse movimento de defender uma direita? Cuidado com isso. Só tem como você viver um avivamento se você está vivo. Você está morto, mas você aceita, você nasce de novo. Para nascer de novo é pela fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Não é pelo ouvir de questões que não é a palavra de Deus. Então a gente tem que cuidar com esses movimentos. Avivamento é outra coisa. Ela tem que nascer, tem que realmente nascer de novo. Então nós vamos rapidamente passar por algumas religiões e ver como elas veem Jesus. Amém? Vamos rapidinho? Então pode ir passando. Primeiro sobre os judeus. Como que os judeus veem Jesus? Isso aqui, gente, é uma... Pensa na superfície das superfícies sobre cada religião que eu vou falar, tá? Senão não dá, né? É um estudão, é um seminário para explicar sobre religiões, o que elas acreditam. Mas eu só vou passar por cima, tá bom? Então, os judeus, eles creem que Jesus foi um bom rabino. Ele foi um bom mestre. Mas ele não é o Filho de Deus. Ele não é divino, né? Ele não tem a divindade e ele não ressuscitou. Estou resumindo, tá? Então, assim, quando você olha isso aqui, a vontade que dá é de perguntar, tá? Ele foi um bom mestre? Foi um bom mestre. Mas por que você fala bom? Pelo que ele ensinou? Então, o que ele ensinou? Você não acredita no que ele ensinou, então por que você chama ele de bom? Vocês estão vendo como as pessoas, elas não... Por isso que a Bíblia fala, é racional o nosso culto. Senão a gente é levado, gente, a gente não presta atenção. É racional o nosso culto ao Senhor. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Tantas pessoas chamam Jesus de bom mestre, mas não acreditam. Ele ressuscitou, ele falou que ele é Deus. Então, não, eu não acredito que ele falou que ele é Deus, mas foi um mestre bom. Vamos lá, o next, muçulmanos. Creem que ele foi um grande profeta. Foi um grande mestre, também chamam ele de grande mestre. Tá? Porém, eles preferem seguir a Maomé. Próximo, os católicos.
muita coisa check aqui, viu? Eles creem que é filho de Deus, check, palavra de Deus. Creem que ele é o salvador do mundo, check, que bom. Creem na divindade de Jesus, que bom. Creem que ele morreu e ressuscitou, amém, que bom. Creem na virgindade, né, no nascimento virginal de Jesus, amém. Só que tem um detalhe. Eles creem que a autoridade, aquele poder, aquela autoridade que o Senhor deixou para a igreja, e deixou para Pedro, ficou com Pedro. E daí Pedro morreu, e daí essa autoridade passou para o próximo. E aí ele morreu e foi passando. Então toda a autoridade foi dada para eles. O Senhor Jesus nunca passou a autoridade de mudar a palavra. Então eles entenderam errado. Porque quando um Papa diz é assim, todo mundo vai ter que acreditar que é. E o Jesus nunca ensinou isso. Nenhum homem tem poder de mudar a palavra, porque Jesus é a palavra. Então quando as coisas começaram a apertar para os pais da igreja, eles começaram a mudar a palavra. Começou a mudar algumas coisinhas, porque começou a apertar com o rei aqui, começou a apertar ali, então eles começaram a mudar. Por quê? Porque eles criam que eles tinham autoridade que foi dada por Deus. Então eles tinham aquela pessoa como santo. Ela é santa, aquela pessoa ela é santa. Tudo que ele fala é regra, é lei, e não é isso aqui é lei. Então a igreja católica, que é a primeira igreja, começou crendo tudo isso, aqui eles creem tudo isso. Mas o grande maior erro é crer que você pode mudar a palavra. Aí eles começaram a aceitar livros como o de Tobias, por isso que eu falo que era bom a gente ter um estudo sobre isso, para entender. Esse livro está na igreja católica, não está na nossa Bíblia. Por quê? O livro de Tobias não está lá? Porque diz um monte de coisa que não bate com aquelas linhas que a gente viu. Como que a gente vai aceitar um livro que fala um monte de coisa que pode até ser um livro histórico, mas não tem a ver com a palavra? Então tem que se tomar cuidado com isso. E o que acontece? Eles aceitaram. Então você pode pagar para mortos, pessoas que já morreram, eu posso pagar? Tobias fala que sim. E aí? Mas a Bíblia não diz isso. Você morre, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não tem como você comprar a salvação de alguém com dinheiro. O Senhor falou, né? Com ouro, quer comprá-lo? Mas então por que um fala que é? Então, mas então podem trazer o dinheiro que a gente vai, para você salvar o seu sogro, a sua mãe, o seu tio. Podem trazer dinheiro que a gente vai comprar a salvação. Então, esse foi o problema deles. Eles começaram a mudar. Não se muda a palavra. Não muda a palavra. Mudou a palavra, está fora. É cristianismo? Cristianismo. Próximo. Budismo. Muitos ensinamentos bons deles. O que eles dizem de Jesus? Que Jesus foi um grande mestre. Que Jesus foi um ser iluminado. Que Jesus, ele conseguiu desenvolver, né, o mais alto nirvana, o mais alto excelência moral. Ele conseguiu chegar a essa excelência, que é o que eles buscam. A pureza. Porém, eles creem que Jesus não é Deus, não é o centro, não é Deus que se busca. O que busca é você mesmo. Você tem que buscar o seu alto, você tem que centralizar em você, não no Deus. Eles admiram Jesus, mas você não segue Jesus. E eles também acreditam na reencarnação, porque você vai trocando, né, de corpo, você vai nascendo cada vez mais e você vai, suposto, estar melhorando a cada vez que você nasce. O bebezinho nasceu, já tinha nascido algumas milhões de vezes. Então eles creem nisso. Isso está na palavra? Não. É uma religião. Próximo. O hinduísmo. O que o hinduísmo diz sobre Jesus? Há duas linhas. Uma diz que Jesus foi um santo guru e ele foi a segunda pessoa da Trindade. Então eles falam bem de Jesus. Porém há uma outra linha de hinduísmo que diz que Jesus foi um avatar. Ele só é um Deus no meio de muitos deuses. Eles têm milhões de deuses. Jesus é só mais um deles. Só que é o seguinte, não fala que ele está acima dos outros. Porque se você falar, você morre. Então, no hinduísmo eles não aceitam. Você pode falar que você adora Jesus, ok.
Mas falar que Jesus está acima dos outros deuses, aí você vai ter problema com eles. Eles também acreditam na reencarnação e que você vai cada vez mais nascendo de novo para você poder ir melhorando. Só que é o seguinte, o que a Bíblia fala sobre isso? Ao homem foi dado a ordem de morrer quantas vezes? Uma vez. Uma só. Porque a palavra de Deus diz ponto final, irmãos. Mas a pessoa falou, ela falou, mas a pessoa teve um sentimento, um negócio, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Próximo, Testemunhos de Jeová. Eles creem que Jesus foi um ser criado. Eles creem que Jesus está no mesmo nível de Miguel, por exemplo, o anjo Miguel. Próximo, os Mormons. Eles creem que Jesus morreu sim pelos pecados, Jesus é sim um ser divino, porém eles creem que Deus foi um homem e ele foi evoluindo até chegar a ser Deus. E eles até usam a Bíblia nos cultos deles, porém eles preferem o Evangelho de Joseph Smith. Eles seguem esse livro e eles preferem esse livro, mas eles mencionam versículos bíblicos de acordo com o que eles querem usar. O que os espíritas falam sobre Jesus? Que ele foi um grande mestre e líder. Ele foi um ser criado. Olha só o erro, João já catou essa. Eles também creem no grau de perfeição. Você precisa ir melhorando cada vez mais. Eles creem que Jesus foi um modelo de justiça, de humildade, de amor. Porém, eles creem na reencarnação. Eles não creem no arrebatamento. E mais muitas outras coisas, tá, gente? Não dá tempo. A cientologia crê que Jesus foi um bom mestre e líder. Mas ele não foi o Filho de Deus, ele não é o Filho de Deus, a salvação não está nele, eles não creem, eles creem na reencarnação e eles também creem nessa evolução moral e espiritual. A Cabala crê que Jesus foi um falso profeta. Há duas linhas do Cabala. Um acredita que Jesus foi um falso profeta e a outra linha crê sim que Jesus veio de Deus, porém ele é um emissário espiritual. Então primeiro ele vem a Adão. Adão morreu, ele entrou em Noé. Noé morreu, ele entrou em Abraão. Sempre grandes líderes, Sócrates, sempre pessoas muito sábias e influenciadoras. Esse mesmo espírito que foi entrando e saindo, eles creem nisso, eles não creem em Jesus como divindade. A Bahá'í, essa religião Bahá'í não é muito famosa, porém ela está crescendo muito. É uma religião da unidade de todas as religiões. Então tem 7 templos desses nos principais países do mundo. Eles creem que existe um só Deus para todas as religiões. E eles têm os cultos infantis, eles têm ministério infantil e eles ensinam as criancinhas desde pequenininha que é um só Deus. Eles investem muito em ministério infantil. É um só Deus para todo mundo. Então o nome de Deus pode ser Jesus, o nome de Deus pode ser Buda, o nome de Deus pode ser Maomé, não tem problema. O que importa é o amor. O que importa é a paz. Então, em nome da paz e em nome do amor, essa igreja está ensinando isso. E eu desconfio que talvez não vai levar esse nome, Bahá'í, mas vai ser a religião do anticristo. Vai ser cada vez mais, vai começar essa unificação das religiões. Vamos ficar em paz? Então vamos juntar todo mundo para a gente ficar em paz? Porque o que importa é amor, Deus é amor. Só que o que vai trazer divisão? A palavra. Não podemos ir na conversa do povo. Não podemos ir na conversa de pastores. Não podemos ir na conversa de muitas pessoas que vão se levantar para tentar unir. Porque o anticristo vai tentar unir tudo em nome da paz. Vamos ficar em paz? Porque nesse lugar aí, junta todas as pessoas de todas as religiões. Aí um vai lá e lê um pedacinho da Bíblia e senta. Outro vai lá e lê um pouquinho lá do Alcorão e senta. E daí eles cantam lá os louvores, fica todo mundo em paz, e na paz e amor, porque isso é que importa. Só que, irmãos, Jesus é que vai trazer essa diferença. É a palavra, é o verbo. Nós precisamos conhecer a palavra. Em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra. Essas religiões creem tudo isso, mas e você? E eu e você? Quem a gente crê que Jesus é? Quem Jesus é para você?
Você conhece a palavra? Ou você conhece situações, palavra que veio dos outros? A gente não pode ficar só com palavra que já foi dada para os outros. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Hoje eu ouvi 3 livros da Bíblia, Esdras, Neemias e Esther, limpando uma casa. 3 horas e meia que eu fiquei na casa, escutando o The Bible, o áudio. 3 livros da Bíblia. Quando está passando uma coisa que, nossa, é legal isso aqui, aí que me chama a atenção, eu paro, faço um screenshot daquela parte, marco assim, faço uma marca, né, no edit ali. Depois eu vou voltar aqui. Quando eu for estudar, eu vou estudar essa partezinha. Porque isso aqui tá legal, não sabia disso na Bíblia. Não lembrava dessa parte. Mas, gente, 3 livros. Se eu sentasse para ler, eu não ia conseguir em 3 horas e meia ler os 3 livros da Bíblia. Mas eu escutando de novo. Então, às vezes você não consegue ler, escute. Coloca um foninho, vai escutando para aquilo ir entrando. E entrando para quando alguém falar alguma coisa, você, acho que não. Peraí, deixa eu conferir. Para a gente não ser enganado. Porque a Bíblia fala do engano dos últimos dias. Os falsos profetas. E a gente precisa ficar guardado no Senhor. Amém? Amém. E eu não sei se tem mais alguma outra foto que eu esqueci agora. Não, só para completar. Pode que falar, eu acho que é importante esse estudo que você está vendo. Um padre perguntou para mim, assim como um satanista também, qual era a diferença? Uma diferença, irmãos, para quem nasceu de novo. Para todas as outras religiões, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos imundos. O Espírito Santo habita em templo santo. Por que que o Senhor mandou o Espírito Santo? Justamente para poder nos ensinar todas as coisas. E também poder nos santificar. Então eu disse para o padre, vocês cantam a mesma música, você está tirando oferta e dízimo, você lê a mesma palavra, termina lá com aquele negócio que você faz lá, né? Mas a diferença é que você não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, as pessoas que estão aqui nessa noite, que realmente tem o Espírito Santo de Deus, precisa valorizar isso, porque ele faz a diferença. O Espírito Santo de Deus é a nossa diferença. Não nos leva à mentira, não nos leva à prática de, muitas vezes aí, sexual, não nos leva a roubo, a corrupção. O Espírito Santo não nos leva a caluniar, não nos leva a falar mal de ninguém. O Espírito Santo não permite que esse templo aqui, seja marcado. O Espírito Santo não permite que esse templo nosso cheia de vício, ou de muitas vezes a pessoa, não é o orgulho, mas vaidade. A vaidade está corrompendo hoje o nosso meio. A vaidade está corrompendo. Então, eu valorizo a presença do Espírito Santo. Nós precisamos aprender isso, a diferença de todas essas religiões, de todas elas. Chama-se Espírito Santo de Deus na nossa vida, nossos filhos, mesmo sendo crianças, adolescentes ou jovens, nós que somos adultos, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganar. Nós não somos enganados por nada aí fora, se temos a doce presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido muita coisa ruim, muita. Eu tenho amigos pastores no Brasil que têm entrado por outros caminhos. E eu estou perguntando onde é que eles vão chegar. Então a grande verdade é o seguinte: não abra mão do Espírito Santo, eu não abro mão do Espírito Santo, que nós que temos o Espírito Santo não podemos abrir mão da presença dele. Amém. A Bíblia diz: o Espírito Santo que nos guiará nessa verdade. Ele nos revela a palavra. Realmente, às vezes, ler, o Espírito Santo ele te traz highlight, você entende, ele que nos faz entender a palavra de Deus. Amém? Isso aqui é só uma estatística também falando sobre a Bíblia, né? 48%, né, das pessoas acreditam. Não vai, deixa pra lá, que esse aqui eu coloquei, vai demorar.
Vamos pular essa parte. São estatísticas que vão começar que explicam o quanto eu falo, eu dou a resposta, mas na hora que vem a perguntinha mais a fundo, não, eu não acredito nisso, né? Então isso tudo é importante. Mas só para terminar, irmãos, a nossa fé está em Jesus e a nossa fé precisa estar fundada na palavra de Deus. Cuidado com ensinamentos, cuidado com experiências. Nossa fé não está em experiência das pessoas. Tem pessoas tendo muitas experiências. Por isso que surgiu essas religiões todas aí de experiência. Alguém viu alguma coisa, alguém sentiu alguma coisa, teve uma visão. Religiões surgidas de visões. Nós estamos fundados na palavra de Deus, no que Ele falou, no que foi escrito que Ele falou, em Jesus. Cuidado com sonhos. Eu tive sonho. Está fora da palavra? Então fora. Pregações. Mas a pessoa é tão famosa, tem tantos milhões de views. Cuidado, nós precisamos conhecer a palavra. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entendendo que essa pessoa está falando não é muito não. Então a gente vai compreendendo melhor. Profecias, revelações precisam estar fundadas na palavra, senão a gente não pode aceitar. Tem pessoas que elas dirigem a vida delas baseada numa profecia que recebeu. Nós não podemos fazer isso. Mas a pessoa não tinha como saber. Existem os espíritos enganadores. Nós precisamos levar nossa palavra guiada pela palavra de Deus. Confiar nele, esperar. Se ele não falou nada, esperar a resposta dele. Cuidado com profecias e revelações. Cuidado com música. Mas a música é tão linda, mas ela não fala a palavra, ela está esquisita. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Amém. Nós vamos orar. Eu queria pedir para o senhor vir aqui orar por nós, para que o Senhor nos... Fica aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Isso mexeu muito comigo. A gente que é pastor de igreja se debruça em cima da palavra de Deus. Eu passei o dia hoje debruçado com a palavra de Deus. Ajudei minha esposa a fazer um pouco almoço, mas voltava para a palavra de Deus. Debrucei, escrevi muitas coisas. Eu só gostaria de dizer para os irmãos que isso é muito importante. O que ela trouxe é verdade. Tem muitas heresias aí fora. Pastores heréticos, profecias heréticas, visões heréticas. Mas nós precisamos valorizar os pastores que Deus tem nos dado. Tem conservado a palavra. Isso para nós é muito importante. Nós não podemos pegar todos os pastores, misturar eles não, porque existem pastores e existem pastores. Tem pastores que realmente hoje zelam pela palavra, morrem pela palavra, fica doente por causa da palavra. E hoje tem uma coisa que eu acho que você inclusive deve ter sentido, e a gente sente, nós estamos com medo de pregar a verdade. Tem coisas que você poderia ter falado. Tem músicas, tem hinos que não falam o nome de Jesus. Fala em tu, você, mas a gente não sabe quem é tu nem quem é você. Não fala em nome de Jesus. Tem pregação que não fala em nome de Jesus. Tem muita gente que prefere falar sobre Moisés, sobre Abraão, sobre todos os outros, menos sobre Jesus. Isso tem me importunado. Tem muitas pessoas que falam assim: tudo que é meu é teu. É nada. O teu corpo é teu. Você não entregou ele para Jesus, porque você faz o que você quer com o teu corpo. Como é que você vai falar? Então hoje, pastor Maurício, me perdoa, me desculpa, nós não temos coragem de falar a verdade. E quando nós não temos coragem de falar a verdade, aí a gente começa a padecer, a gente começa a adoecer. É a verdade que liberta. Você pode ter sido justificado, amém, salvação, sem problema, mas você tem que entrar pelo caminho do novo nascimento. Você tem que nascer de novo. Você tem que entregar, meu irmão, teu espírito, tua alma e teu corpo, tua mente, para o Senhor Jesus. E ser realmente um servo fiel. Se nesta noite você quiser nascer de novo, a oportunidade está aberta.
Não vai embora para casa antes de nascer de novo, não. Porque isso é muito importante. Se lá fora você anda mentindo, gritando, se anda falando mal, se você anda de repente falando porcaria lá fora, se você anda comendo besteira lá fora, se você anda dando exemplo lá fora de não ser um bom exemplo cristão, então pode nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você está sendo enganado. Você mesmo está sendo enganado. Hoje eu passei um dia pensando nisso. Tem muita gente que morreu, e tem muita gente que vai morrer, que talvez vão ser salvos por causa da misericórdia de Deus. Só por causa da misericórdia de Deus. Eu queria que você tomasse uma decisão. Nós temos que ser santos, santificados pelo Espírito Santo de Deus. Trabalho limpo, trabalho bonito. Esse trabalho aqui tem que falar para muita gente, sabe? E a grande verdade é essa. Como é que você vai conhecer Deus se você não conhece a palavra dele? Como é que você vai passar a eternidade com Deus se você não passa tempo com ele aqui? Então para de enganar. Para de ser aquele crente, sabe? Nasça de novo. Se você mentia, Paulo disse, se você mentia, para de mentir. Se você adulterava, para de adulterar. Se você fazia coisa errada, para de fazer. Existem pessoas sérias aqui dentro. Eu sei que existem pessoas sérias aqui dentro. E é muito importante vocês saberem disso. Estão enganando lá fora, mas não estão enganando aqui dentro. Agora você precisa entender uma coisa que é muito importante. Quando nós temos a doce presença do Espírito Santo na nossa vida, as nossas atitudes são diferentes, as nossas ações são diferentes, o nosso comportamento é diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, pastor nenhum precisa ficar pedindo para você orar, e muito menos para beber, muito menos para louvar o Senhor, muito menos pedindo para você levar uma vida santa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, o pastor não precisa ficar implorando para você dar oferta ou dízimo, não. Isso é normal. Você dá porque você tem prazer de oferecer ao Senhor Deus o que Deus tem oferecido para você. Nada é nosso, nada, tudo é dele. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele. Eu queria que você entendesse disso. É muito importante. Eu vou dar uma oportunidade, mesmo que você não saia do teu lugar, de você poder falar para o Senhor: Senhor, hoje à noite eu quero nascer de novo. Quero começar a viver uma vida diferente. A Santa Ceia vem vindo, não vem, pastor? Infelizmente, tiraram um pouco da mística, vamos dizer assim, de Santa Ceia. Você bebe do jeito que você quer, você come do jeito que você quer e vai indo assim. Santa Ceia vem vindo. E nós precisamos tomar cuidado na vida que nós estamos caminhando, na vida que nós estamos levando. Isso para nós é muito importante. A autoridade, meu irmão, vem de Deus. A autoridade na palavra vem de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá a autoridade. Então está aberta a oportunidade se você quiser nascer de novo. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu vou repreender em nome de Jesus Cristo todo o espírito de engano, enganando você, enganando a tua mente, enganando a tua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Todo o espírito que está tentando colocar heresias na tua mente com relação à palavra de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda influência maligna, maléfica, mundana, terrena sobre a tua mente espiritual está repreendida em nome de Jesus. Que você possa entender e acreditar que não existe outro livro na face desta terra que venha substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única. Agora ela é uma espada de dois gumes, e ela corta tanto de um lado para o outro. Então, meu irmão, está na hora de nós começarmos a santificar a vida, passar pelo novo, pelo menos entrar no processo do novo nascimento, deixar o velho homem, a velha natureza, e começar a ler Bíblia, acreditar nela, ter vida nela, ter saúde nela,
porque um dia nós vamos morar com o autor e consumador da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite. Está sendo uma noite diferente, Senhor. Uma noite onde o Senhor está trabalhando de uma forma muito forte. Não sabemos o que é que irá acontecer amanhã, mas nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor, pela tua filha, pela palavra, pela coragem, Senhor, que muitas vezes trouxe. E eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus filhos e filhas que aqui estão. Pastor Maurício, sua esposa, sua filhinha, todo o ministério, todos os presbíteros, diáconos, todos os irmãos que estão aqui, também os departamentos, principalmente de louvor e de crianças, da mocidade. Senhor, não permita que o espírito da mentira e nem o espírito do engano venha prevalecer, Senhor, na mente dos teus filhos. Guarda a tua igreja neste lugar. Mesmo que nós sejamos poucos, Senhor, eu sei que o Senhor está conosco. Guarda-nos, porque o crescimento quem dá é o Senhor. Então eu quero te pedir agora, Pai, cada mente, cada irmão, cada irmã, seja guardado agora pelo Senhor. Cada um, Senhor, seja agora ministrado pelo teu Santo Espírito. E aqueles que têm a doce presença do Espírito Santo de Deus, que nunca venha de maneira nenhuma apagar esta presença. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte nos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir e nos dirigir em todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus possa dar saúde espiritual, saúde mental, saúde física, saúde familiar, saúde financeira. Que o Espírito Santo de Deus possa cuidar desta igreja como a menina dos olhos de Deus. Tua palavra seja revelada, seja rema. Que a tua palavra, além de ser novos, seja rema nas nossas vidas. Que a tua palavra possa abundar dentro de nós, ó Deus, e de uma forma muito forte. Atende as nossas orações. Guarda a tua filha, guarda o seu esposo, guarda os seus filhos, guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, guarda este pequeno rebanho que te pertence, Senhor, porque nós te adoramos na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, na nossa simplicidade. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Pastor Maurício, sua esposa, sua filhinha, guarda aqueles, ó Deus, que fazem parte desse ministério, da diretoria. Guarda de uma forma toda especial todos os departamentos. Guarda nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, os nossos adultos, os casamentos. Guarda, Senhor Deus, também aqueles que estão entrando na idade mais avançada. Guarda as nossas vidas e atende, Senhor, de uma forma toda especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta a tua mão comigo.